quando o Maynard... Porque tudo isso daqui, os três estão aqui graças ao Diogo Maynard. Depois eu queria falar dele, né? Ele que quis montar um novo site. Ele tá em Veneza ainda? Mora em Veneza? Mora em Veneza. Mentira, é o nosso Doge de Veneza. Parece que é uma tela verde que ele coloca lá. Não. A biblioteca existe. Eu já fui lá. É mesmo? E ele que procurou o Diogo que não, usa. que na verdade essa história começou assim. Eu já tava enchendo o saco do Martim pra gente fazer alguma coisa, um site, alguma coisa. Ele falou, pô, mas não dá dinheiro isso, como é que a gente vai fazer e tal. E a minha ideia era fazer uma coisa mais voltada assim como Pasquim, uma coisa mais... Que não dá pra levar a sério a imprensa, tá? Tá tão caricato que eu falei, vamos fazer algo pra tirar um pouco de sarro e tal. E aí, o Martim fugindo de mim, e o Maynard tava num sabático muito longo, né? Ele começou a voltar a escrever no Twitter. E eu vi aquilo, falei, Martim, eu acho que ele tá querendo voltar. Porque ele saiu do antagonista. Sim. Isso. Já faz um tempo. Aí eu entrei em contato com ele, né? Ele tinha falado lá que estava a fim de fazer algum projeto. Falei, a gente tem um projeto aí e tal, não sei se... Ele, não, vamos conversar. A gente começou a conversar. E aí fizemos um projeto mesmo, para fazer um site cultural, né? E eu tive a intuição que eu falei, pô, acho que... E qual que era a ideia inicial? Era fazer o quê? Era fazer um site cultural com uma pegada de Pasquim. De Pasquim. Né? Até que o nome inicial era Fusarca. Nossa, cara! Em homenagem ao Ivan Lessa, que as pessoas não sabem, mas o Diogo, ele é o discípulo do Ivan Lessa e do Paulo Francis. Mais do Ivan Lessa que do Paulo Francis. E o Diogo foi o responsável por tirar da mão do Ivan Lessa os escritos do Ivan Lessa para formar um volume chamado Garotos da Fusarca. Porque o Ivan Lessa era um cara que simplesmente ele publicava, mas ele nunca coligiu em livro. Sei. Né? É um dos maiores mitos da história da intelectualidade brasileira esse. O Ivan Lessa é um gênio que nunca publicou um grande livro. E o Maynard foi o único que conseguiu, tem aqui esses textos do Senhor, do Pasquim, etc. Vamos coligir nesse livro. E tem um conto, que é um conto absolutamente inacreditável para todos os padrões de todas as épocas, que se chama Garotos da Fusarca, que é a história de 3 garotos que eles vão... Posso falar palavrão aqui? Claro, ué. Não sei. Eles vão querer comer a empregada. Tá. Só que daí na hora que vão comer a empregada... É muito pesado. Nossa, eu achei que vinha um negócio. Palavrão é muito... Achei que havia um palavrão leve, mas esse... Bobão, né? Eles queriam comer a empregada, aí chega, aí no meio do fuck, a empregada morre. Nossa. Ela tem um ataque cardíaco. E aí, o conto inteiro são os 3 garotos mirrados, os garotos de 10, 11 anos de idade. Aí vem um absurdo, garoto de 10 anos de idade estuprando a empregada. Mano. Pegando a empregada pesada e querendo jogar no negócio do lixo. Sei. E a história é isso. Mano. E aí, quando a gente conversou com o Maynard, que é assim, eu já conheci o Maynard, né? Pessoalmente, e ele também. Desculpa. Vou pegar o retorno aqui. Desculpa. Ele conhecia também o Maynard da época do antagonista, então. Mas a gente sempre teve uma grande admiração pela obra do Maynard. Também é o caso do Danilo. Danilo, a gente depois, quando foi conhecer o Danilo. O Maynard eu conheci no Manhattan Connection, né? Na época do Paulo Francis e tudo mais. Sim, não, mas o Maynard, ele é um dos grandes escritores brasileiros. Ele tem pelo menos 6... Ele tem 6 livros, mas você tem pelo menos ali 4 obras-primas. Então a gente sempre teve uma grande admiração pelo Maynard. Aí quando o Maynard procurou o Kiuso e o Kiuso veio falar comigo, eu falei, não, o Maynard aí... Aí mudou a conversa. Mudou a conversa. Aí a gente foi tocando a ideia e tal. E aí no vai e vem da conversa, o Kiuso chegou e falou assim, sabe quem seria ideal pra gente conversar a respeito disso? Aí ele falou, Danilo Gentili. E aí o Kiuso, ele foi conversar com uma das parceiras do Danilo, que é a Bruna. Que foi um amor de pessoa. Outra pessoa que tá aqui, a gente só tá aqui nessa mesa, nós 3, por causa da Bruna e do Diogo Maynard. E ela foi super receptiva com a gente, super. Ela falou, o projeto de vocês é sensacional, eu vou ajudar vocês, etc. E conversou com o Danilo. Aí o Danilo falou, eu quero conversar com eles. E aí ela marcou uma reunião, a gente foi na reunião, apresentamos o projeto pro Danilo. Aí o Danilo só falou assim, o nome tá uma merda. Não, ele não falou assim. O nome tá uma merda, velho. O
o nome tá uma merda. Qual que era o nome? Era o Fusarca, ele falou. Ah, Fusarca não ia virar, tá uma cara. merda. É muito cara de circo, sei lá. merda. Falou que era coisa de velho. Não, total coisa de velho. Eu falei, cara... Meu avô falava essa Eu falei, mano, eu queria muito entrar, até porque eu falei, mas eu entro como sócio, porque, por exemplo, o antagonista, o próprio Maynard falou diversas vezes, o Sabino, que quem alavancou o antagonista foi a minha divulgação, porque foi numa época que... Foi aquela época que só tinha hegemonia progressista e blog petista, é só isso que tinha, e surgiu o antagonista, eu com muito entusiasmo, pô, que legal, tá surgindo um negócio meio na contramão, e eu divulguei muito o antagonista. Eu lembro que era ano novo na Austrália, eu tava de férias, eles entraram no ar, eles entraram no ar, era meia-noite na Austrália, meio-dia no Brasil, e eu tava lá alavancando. Divulgando. E o Maynard sempre agradeceu, eu falei pros caras, ó, eu entraria como sócio, com uma condição, com esse nome eu não vou... Não ia virar. Porque parece velho querendo ser divertido. Não, e aí na hora, eu falei olhei pro Kiuso e ele falou, ele tem razão. E aí ele pegou uma sessão que tinha. Porque o conceito do site desse não é fulano de tal, não é isso, não é aquilo, veio do Maynard. Mas ele pegou o Danilo, ele falou assim, ó, o nome do site é isso daqui, não é imprensa. Tinha uma sessão lá que chamava Não é Imprensa. Ah, tá. Aí eu olhei e falei, isso aqui é do cara. Esse é o nome do site, não Fusarca. E ele fechou... Porque assim, a gente ficou 3 meses com o Maynard bolando o conceito, tá? Com o nome Fusarca. Quando tivemos a reunião com o Danilo, ele viu isso, aí a gente topou, aí a gente falou com o Maynard falou... Na hora tá ok. 3 semanas o site ficou pronto. Porra. Porque daí com o Danilo amalgamou tudo. Inclusive o logo é dele. Foi ele que falou, vou fazer o logo. Entendeu? O logo é dele. E esse logo, ele não queria. A gente que insistiu. Era pra ser outro? Não, esse N com o dedo assim foi o primeiro rascunho que eu fiz. E mostrei pros caras se eles gostavam. Eles gostaram. Só que eu, particularmente, eu tentei deixar menos óbvio o dedo. Entendi. E eu tentei, de muitas maneiras, fazer o dedo no meio do N ficar mais subjetivo. Não tão explícito. Só que, no fim das contas, eu mandei vários rascunhos, mas no fim das contas todo mundo gostou desse. Do primeiro foi. Foi o primeiro. Foi. E por que que tá? O que, por exemplo, eu e o Kiuso a gente aprendeu na vida? A primeira vez, às vezes, é realmente que conta. Foi o que ele fez de instinto e pegou. Tudo que você tenta depois é uma... Fica, remendo, né? Não só o remendo, você tá, na verdade, fazendo uma concessão. Entendeu? No caso, ele não fez, ele fez aquilo. E essa é a mensagem que a gente queria do site. O site é um dedo no meio de todo esse pessoal que fica com essa pose. Entendeu? Que é assim, o que o Danilo falou? O ponto todo hoje em dia é que, assim, o antagonista falava que o governo era corrupto. Que era o caso do PT, né? E ainda é. Agora é o seguinte, o que a imprensa tá fazendo? A imprensa tá fazendo uma coisa pior. Hoje em dia a imprensa tá falando que o governo é bacana. Que o governo é normal. E mais, né? Eu já vou passar pra você. Veja como isso é bom, né? Veja como isso é bom, exatamente. Eles estão vendendo o anormal como se fosse normal. O Glenn teve Glenn aqui Greenwald. E ele falou que ele saiu da mídia tradicional quando ele viu isso. Quando tinha que publicar um negócio, falou assim, putz, isso vai prejudicar a campanha de não sei quem e o Trump pode ganhar. Ele falou, mas não é verdade isso que a gente... Aliás, não, mas segura. É um fingido do cacete, né? Que esse cara aí trabalhou pro PT e pro Lula também. Mas esse Greenwald, outro dia ele veio me elogiar no Twitter, eu xinguei ele, porque quando... eu falei, não vem me elogiar não quero seu elogio não, você que vai tomar no teu cu. Ele me hackeou junto com os caras lá do Intercept e eu tava no meio lá. Eu falei pra ele, você é um vagabundo. Qual época? Na época que vazou aquele monte de... Na época que hackearam, os caras criaram... Porque eu sempre meti o pau no Lula, no Vaza PT. Jato lá? E aí eu entrei no meio dos hacks. Nossa. Eu tava hackeado por esse merda. E ele veio lá, vai tomando com esse cara aí foi pago pra caralho ali pelo Intercept pra falar bem de governo e viesse que é independente. E agora tá apanhando do governo, né? Ele que o Glenn Greenwald, ele sempre tem os contatos dele. Ele sempre tem alguém que tá pagando ele. Não vem nada de independente, não. Vai se catar. Mas uma das acusou o Marcelo Taz de espião americano. Não, esse é um vagabundo. Mas outro dia ele foi lá. Quem? O Marcelo Taz, não. Não, o Greenwald, né? Ele foi lá...
no Twitter. Verdevaldo. Famoso Verdevaldo. Qual foi a impressão que eu tive? Quando a grana parou de cair... O Greenwald era porque ele virou 180 Não, ele era um puta perseguidor meu. Porque eu era um crítico eu critiquei o Bolsonaro, eu critiquei o Lula. Mas na época que eu criticava o Lula, ele era um cara... o Intercept dele ficava lá no meu pé, lá. Toda semana eu era alguma coisa que acaba com ista. Eu era pago pela CIA, eu era pago pela Lava Jato, eu era pago pelo Bolsonaro. Inimigo da imprensa, eu era aquela pago, lista? Eu era pago por alguém pra falar mal do Lula. Aí, de repente, ele aparece. O Danilo é independente. Eu falei, vai tomar teu rabo. Parou de cair o dinheiro dos caras, que agora você vai puxar meu saco? A impressão que eu tive, mudou seu patrão? Mudou totalmente. Então não vem, não. Entendeu? Porque eu sei o que esses caras fizeram comigo. Um assassinato de reputação ferrenho. O Intercept e o Greenwald foi um deles. E que acontece até hoje, né? Agora, uma das coisas aí que naquela conversa eu tive com os caras, eu falei, acho que Fusarca não, acho que o nome tá aqui, não é imprensa. Por quê? Não, é ótimo. Uma das coisas mais legais do antagonista é que eles vieram numa fase de hegemonia de mídia esquerdista. Você só tinha blog que era pago com dinheiro lá da Petrobras, com dinheiro com verba estatal, pra puxar saco de... E todos esses blogs que perseguiam a gente... Jojo falou aqui, recebeu 1,5 milhão pra falar bem, né, do governo. Não, mas sabe qual os blogs... do Lula, né? Qual que eram os blogs que ganhavam dinheiro pra falar? Era o... Da Dilma lá, como que é? Dilma Bolada. Mavi, os famosos Mavi. Dilma Bolada, mas tinha os blogs mesmo. Sim, blog grande. Cafezinho do cacete. Blog grande, pô. Não, o Brasil 247. Brasil 247. Também conhecido como Brasil 171. Isso. Todos esses blogs aí, Intercept o cacete, todos esses blogs, cara. Só que... Pingava um dinheirinho. Aí eu falei pros caras, o antagonista foi um grande nome. Porque ele era o antagonista numa parte que você só tinha hegemonia. Eu falei, hoje o grande nome não é a imprensa. Porque hoje a imprensa é aliada do governo mais que nunca. Então, se em algum momento... E por quê? Por causa da grana mesmo? Grana e ideologia também, né? É. O pessoal sai da universidade com a cabeça lavada. É isso que o Danilo falou, mas... Porque tem coisa que acontece que não reverbera na imprensa, que se fosse um governo de direita, os caras estariam... É que não é normal a imprensa abrir o jornal e vir com o release do governo. Então vem falar, o governo isso, o governo aquilo, o governo aquilo. Porque assim, o que é jornalismo? É muito fácil. Você vai lá, ouve a autoridade, ouve o contraponto... Chega na redação... Faz uma checagem para ver quem que tá falando da lorota, né? E aí você... faz o seu texto, vai pra televisão, fala o que tem que falar e deixa o público decidir, né? É muito fácil fazer jornalismo nesse sentido. Agora, você abrir como tá acontecendo agora, as meninas vão lá, celular, olha, acabei de receber uma mensagem aqui, quer dizer, já dá na jornalismo de WhatsApp, né? O jornalismo de WhatsApp. Que foi o que aconteceu na época lá da taxação da Shein e tudo mais. Não, gente, é bom, é só não sei o quê. Aí o governo, não, gente, eu me enganei, não sei o quê. Cara, e o discurso era todo igual, né? Vinha todo... Vinha tudo pautado. Vinha tudo pautado. A Janja faz café com blogueiros. Você não acha que esses blogueiros saem do café da Janja pautado? Ou eles só vão lá tomar um cafezinho? E às vezes não é nem grana, às vezes é só o fato de ter o WhatsApp da pessoa. O pessoal é barato. É barato esse pessoal. Na época que era blogueiro, até entende, porque tinha os blogueiros comprados lá. Agora sim, a grande mídia tá fazendo isso. Exato. Né? A televisão tá fazendo isso. Então tá virando o porta-voz oficial. A Globo sempre foi nessa linha, a única... A Globo é no governo atual, sempre é o governo que tá. Sempre que foi o governo, a Veja, que era uma espécie de bastião de oposição no mainstream, mas a Veja hoje morreu. Mas assim, eu acho que é tudo isso que ele falou, tudo isso que uso, mas tem um componente que isso eu sempre insisto quando a gente tá conversando, trocando ideia, que assim, jornalista é estúpido. Entendeu? É burro. Ele não aprende com os erros. A gente viu nessa eleição de São Paulo. Não, e na previsão... Cara, o que eles apanharam... Não, apanharam com um cara como, enfim... O Marçal Paulo fez Marçal, o que quis com ele. Assim, a estupidez... Não é um problema de cognitivo, o cara é burro porque ele tem limitação de inteligência. Não é isso. Ele é estúpido porque ele é arrogante e acha que ele pode mandar no povo. Só que assim... Eu vejo isso também dos artistas da Globo, que eles no passado eles tinham um poder, né? Eu influencio. E aí você vê no final da eleição, vamos fazer uma carta aberta, vamos tudo... Não influencia nada, não muda nada. O Martim tá certo. Vamos virar voto. A burrice tá no ego e na arrogância dos caras, né? Eu posso falar da minha área, que é comédia. Eu ponho 2.000 pessoas no teatro,
as pessoas estão rindo do início ao fim e o jornalista faz matérias explicando para as pessoas porque elas não deveriam estar rindo daquilo. Vocês estão rindo de coisas que eu não estou autorizando. Eu sou jornalista, deixa eu explicar para vocês. Vocês não podem rir disso. Né? É errado. Não, isso aconteceu na crítica que a Folha fez do seu filme, né? Como ser o pior aluno, né? Que até você destacou que, olha, os caras na verdade estão querendo ensinar